Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um comentário de abertura. Eu sou o Ronaldo TG, faço o bate-papo sobre estratégias quantitativas todas as quartas-feiras e estou substituindo ou tentando substituir o Collor, que está de férias excepcionalmente esta semana. Desde o começo da semana a gente tem feito tanto comentário de abertura quanto de fechamento. Vi que não é tão simples assim, né? Os comentários tendem a ficar um pouco repetitivos em relação aos papéis, já que realmente poucos papéis mudam alguma coisa de um dia para o outro, mas a gente tem que estar atento aí, né, para essas mudanças. E para melhorar ainda, essa semana eu estou um pouco rouco desde o começo da semana e estou tentando tratar e não consigo, não estou melhorando muito. Peço desculpas aos amigos, mas estou tentando fazer o melhor possível aqui, de modo que vocês também me entendam. Hoje os mercados aí, tanto os futuros americanos quanto o mini índice, já abriram em forte baixa. O mini índice trabalhando com uma baixa em torno de 2%, 1,8%, 1,9%, menos 1,9%, 1,8%, 2%. E os futuros americanos, aí, o Dow Jones, o mini do Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq trabalhando em torno de menos 1%. Então, indicando uma abertura mais negativa aí para os nossos mercados. Para quem estiver comprado aí, fazer uma análise bem criteriosa dos papéis, é possível que a gente tenha uma queda um pouco mais forte, com possível entrada de força compradora mais no final do período, se essa queda for exagerada. Essencialmente em épocas que o mercado está em tendência de alta ou que está mais otimista, quinta-feira é o dia da correção, né? O dia que o mercado realiza um pouco em relação às altas aí de segunda, terça e quarta-feira. Começa já a cair no final do pregão de quarta, continua caindo no final de quinta, para normalmente no final da quinta retomar alguma força compradora ou pelo menos fechar posições vendidas. O Nel, o J. Souza, o Lunardi, o Arnaldo e o J. Barros já desejando bom dia a todos, sejam bem-vindos e aproveitando para deixá-los à vontade aí, como sempre. Vocês sempre têm participado aí, pelo menos essa semana que eu estou acompanhando. Agradeço a presença de todos e já podemos começar com alguns comentários, com alguns comentários de vocês. O Arnaldo, para começar a sugestão, pode arriscar comentar ativos para venda. Olha, Arnaldo, a gente já está comentando alguns ativos para venda. Eu já comentei alguns ativos para venda aí, essencialmente ativos que estão em tendência de baixa e fizeram aquele recuo até a média de 21. Ontem, se não me engano, eu citei vários no comentário de fechamento que estavam nessa tocada aí. Se não me engano, Gerdau, CSN, as siderúrgicas estavam meio nessa linha. Até OGX também estava meio nessa linha. Não lembro se alguma elétrica, se a Eletropaulo estava fazendo a mesma coisa, mas essencialmente para você operar na venda é muito, né, mais, entre aspas, perigoso e um pouco mais burocrático do que trabalhar na compra. Eu pessoalmente, quando eu vou trabalhar em vendido, eu prefiro trabalhar com opções, tanto com call quanto com put, mas isso é um assunto para o chat do Roxo logo mais hoje à noite. Só pela facilidade tanto de negociação quanto a facilidade de controle de risco. Eu compro o que eu aceito perder, né? Eu coloco no mercado o que eu aceito perder e trabalho sempre travado, né? Com exceção de compra de pozinho, tanto de put quanto de call, eu sempre trabalho travado com opção. E raramente assim eu chego a exercer
Realmente eu monto uma trava, chega perto do vencimento, eu desmonto a trava ou rolo a trava e assim vou. Opções para mim seria como um dinheirinho a mais, assim, né? Tanto ou a menos, né? Dependendo do caso, mas eu sempre coloco a quantidade que eu aceito perder. Se eu aceito perder R$1.000, se o meu stop é R$1.000, eu coloco R$1.000 em opções. É isso. O Arnaldo está falando que baixas no mercado também são oportunidades de ganhos, primeiro na venda e posteriormente compra de ativos mais baratos. Com certeza, com certeza. Mas lembrando sempre, operar na tendência do mercado. Se você tem facilidade para operar na venda, procure ativos líquidos que estão em franca tendência de baixa, ou recuando até a média de 21, ou perdendo fundos importantes. Essa seria a sugestão aí. A gente pode olhar alguns que estão nessa situação. E a outra de comprar ativos baratos aí é o pulo do gato, né? Que toda essa olhar gráfico, análise fundamentalista, olhar fluxo de caixa, olhar cenário econômico, é só para definir ou tentar ter algum parâmetro do que é barato, né? Porque eu acho que assim, algumas definições de mercado aí são muito bonitas quando você fala, olha, compra barato e vende caro. Precisa decidir o que é barato e o que é caro, e nem sempre isso é tão simples. Não é tão simples. É que nem falar fácil, a tendência de alta. Nossa, uma das coisas mais difíceis que eu entendo assim é definir uma tendência ou a força de uma tendência. Então às vezes as palavras mascaram um pouco aí a definição, né? Tá cheio de gente que tá com setups mirabolantes aí, com 18 indicadores, e não sabe o que é um topo, o que é um fundo, né? Num gráfico, por exemplo. Então eu acho muito engraçado. Eu já li pelo menos uns 200 livros, exagero, mas 100 com certeza, sobre mercados e finanças, sobre análise técnica, sobre análise fundamentalista, e eu tenho muitas dúvidas. Principalmente quando a gente vai programar ou vai tentar colocar algum tipo de programação, eu tenho muitas dúvidas. É muito difícil a gente ter definições que englobem pelo menos 99% das situações. É muito complicado. Essa história de tendência, topos e fundos não é uma coisa tão trivial. Imagina o barato e o caro. Precisa de muito estudo, precisa conhecer muito. Eu conheço um cara muito bom de análise fundamentalista. A gente conversa bastante, ele entende um pouco de análise gráfica, talvez mais do que eu entenda de análise fundamentalista, e ele lê pelo menos 12 horas por dia, sobre tudo, sobre balanço de empresa, sobre mercado, sobre matérias na Super Interessante, na Exame, no que for. Então, um cara que lê 12 horas todos os dias é um dos caras bons que eu conheço. Não sei se é o melhor, se é dos melhores, eu acho que isso é um pouco relativo, mas com certeza é um dos melhores que eu conheço, pelo menos, e fora a simpatia também. Um abraço para ele sabe de quem eu estou falando. O Herbert está perguntando: bom dia TGE, bom dia Herbert, obrigado pela presença. O que você indica para quem quer conhecer um pouco mais sobre interpretação de gráfico? Olha, eu recomendo você ler as várias opiniões sobre o assunto, né? Eu particularmente tenho um livro de cabeceira, aí, um livro que é o básico, que é o do Márcio Noronha, que tem lá na indicação, tem uma lista de livros lá na central de planilhas da CGD, que é a antiga Banif, né, na central de planilhas. A gente fez há um ano atrás, assim, já está precisando até dar uma atualizada neles, que depois daquilo já tem mais uns 20 livros além daquele, mas que tem de tudo, tem de finanças, tem de comportamento, tem de economia, tem de análise técnica, tem de análise fundamentalista, tem um pouco de tudo lá. Eu diria que 90% daqueles livros eu li, 95%, lá deve ter uns 60 livros mais voltados aí no assunto. Eu gosto muito como inicial do Márcio Noronha, simplesmente porque ele é um dos pioneiros aí da análise técnica brasileira,
E ele escreveu um livro que explica meio o que é cada indicador, como é que calcula. Pelo menos foi um dos primeiros que eu vi. Fora isso, dos interessantes, eu estou trabalhando muito com planilha, então tem um que é Rogério, não sei o que eu gostei bastante também, de análise gráfica. E tem os básicos, não tem como, tem que começar com os básicos aí, eu acho, né? Primeiro você vê a análise técnica clássica, ficar vendo figurinha, nome de candle, essas coisas, tem que conhecer um pouco. Eu não conheço, eu não sei muito, para mim, eu já dei uma simplificada no raciocínio aí, para mim tem funcionado. A minha abordagem é mais uma abordagem de rompimento e retorno à média. Lógico que eu uso candles, volumes, esse tipo de coisas, médias, mas eu tenho uma abordagem um pouco mais simplificada, não simplória, sobre o assunto. Eu raramente sei nome de candle. Eu acho que formações de candles são mais importantes do que candles individuais. Candles individuais têm menos acerto do que uma moeda, fica mais fácil, joga caro coroa e controla o risco, que é mais eficiente do que ficar sabendo se esse candle é um candle que indica subir ou não. É lógico que quando você pega um candle, coloca com médias, coloca com banda de Bollinger e coloca com volume, ele acaba sendo reforçado esse sinal. Conjuntos de candles, aí sim, se você tem uma formação de 2 ou 3 candles, aí realmente pode ser um pouco mais dar uma dica do que vai acontecer. Lembrando que indicadores, eles apenas indicam, eles não determinam. Esse acho que é o primeiro ensinamento interessante que eu posso dar. E lembrando, abertura máxima, mínima, fechamento e preço atual e o volume são dados. Isso é dado, isso pode ser manipulado, pode estar alguém jogando o mercado para cima ou para baixo, mas é o preço agora. Se você quiser comprar ou vender, o preço agora é esse. Então isso é dado. O resto são manipulações algébricas de dados. Uma média é a soma dos dados dividido pelo número de dados, se for uma média aritmética. Então esse é um dado primário, soma e divide, não tem muita coisa. Todos os outros, a maioria dos outros indicadores são mais algebrismos ainda em cima disso. Quanto mais algebrismo você faz, mais espaço para erro você tem, você acaba propagando erro. Então é por isso aqui que nas minhas análises, ou nos meus comentários, no meu bate-papo aqui, eu tento complicar menos, assim, ficar usando. Eu gosto do IFR, eu gosto do estocástico, mas eu só uso o que eu entendo, o que me faz sentido. É isso. O J. Barros está falando: aprendi uma técnica sobre candle muito eficiente com um analista muito bom. Trata-se do ponto de retorno de alta e de baixa. É muito legal. Mas não é um candle sozinho que faz isso, né? É todo um contexto. Mas se está funcionando para você, eu acho que o papo é por aí. Você tem que usar aquilo. Ouvimos há pouco sirenes passando por aí. Vixe, nossa, eu não ouvi não. Aqui tá perto de uma avenida, então aqui passa carro do tempo todo, moto, carro, então a gente já para mim nem faz diferença. Mas voltando. Eu acho que tem que usar indicadores e usar técnicas e usar que fazem sentido, que você entenda. É lógico que no começo é normal você ficar meio pulando de galho em galho. Todo analista, todo site ou enfim, vai ter um sistema vencedor que eu uso, mas só tem mercado porque cada um tem o seu, né? Tem espaço para todo mundo. Você tem que usar o sistema, ver se ele está funcionando, medir o sistema, ver se está tendo ganho consistente, se foi sorte ou se é só uma fase de mercado ou só está funcionando naquele momento. Então fazer um teste de estresse nele, ver como é que o seu sistema funciona quando o mercado está em baixa, se você trabalha vendido ou não trabalha vendido, se vai usar opções ou não vai opções. Eu acho que a defesa aí seria usar o que faz sentido, o que você entende. Se você não entende, se você está achando que aquilo é mágica ou está fazendo algum truque, não use, fique mais na simplicidade. Mas só para terminar de responder o Herbert, tem a lista de livros lá, tem vários bons livros, inclusive sobre análise gráfica, mas o que eu posso falar de análise técnica, tenha um sistema, crie um sistema.
eu vou comprar quando o IFR estiver baixo, ou vou vender quando o IFR estiver alto e ou tal coisa está fazendo tal movimento. Lembrando de não análise gráfica ou nenhum tipo de análise prever o futuro, não é nada disso. No caso de análise técnica, a gente é reativo. O mercado está fazendo isso, ele fazendo isso, eu espero que ele faça aquilo e eu vou me posicionar. Se eu tiver certo, eu vou junto com o mercado. Se eu estiver errado, eu estopo, vou para outra. E lembrando que atualmente, com a chegada de robô no mercado, com a chegada de grandes players no mercado brasileiro, a palavra de ordem, aí, a palavra segredo é garimpagem das ações. É você fazer a seleção das ações que você quer operar. Eu mostrei ontem, por exemplo, que a Embraer é muito mais fácil, muito mais clean de você operar no semanal do que no diário. Então essa garimpagem de ver qual período que responde melhor, e quais indicadores, a rigor, cada ativo segue uma média, tem uma média que é mais seguidora dele e a outra que serve mais de parâmetro, como resistência e suporte. Ou seja, quando o ativo perde aquela média, começa a trabalhar abaixo daquela média, ele engata uma tendência de baixa, então responde melhor a determinadas médias. E cada ativo tem a sua. Aqui a gente usa aquelas padrões. Mas eu acho que já falamos demais, acho que deu para responder, deu para entender aí, Herbert, o J. Barros já colocou. O J. Barros quero parabenizar por sua técnica, é muito boa, pelo menos deixa a gente mais confiante. A única coisa que eu posso falar da minha técnica é que ela é um pouco mais geral, né? Então ela é um pouco mais simples também. É lógico que dá pra gente refinar ela, colocar alguns filtros, né? Mas para mim eu acho que a simplicidade, não a simpleza, nem a simploriedade, mas a simplicidade é a chave. Quanto menos indicadores você usar e que eles sejam mais efetivos, eu até gosto de comparar o OBV com a acumulação, são dois indicadores de volume. E às vezes eles estão divergentes. Quando eles estão convergentes, me dá mais certeza. Se eles estão divergentes, eu fico mais com o pé atrás. Então acaba dando a diferença de, assim como eu uso a análise técnica do ativo principal para fazer operações com opções, elas não são determinantes, mas me dão um parâmetro. Quando os indicadores estão convergindo, eu fico mais confiante na operação. Se os indicadores estão divergindo, eu fico um pouco mais medroso, um pouco mais cauteloso na operação. E isso eu posso controlar no tamanho da posição, eu sempre entro aos poucos e saio aos poucos, né? Eu monto pelo menos entradas parciais e saídas parciais, gasta um pouco mais de corretagem, mas me dá mais segurança, então eu não me incomodo de gastar um pouco mais para ter segurança. Então, já falamos demais, quase 20 minutos aqui falando sobre isso, mas a pergunta do Herbert realmente foi boa. O J. Barros falando, isso que importa é a simplicidade. Tem gente que gosta de coisas mais complicadas também, faz aí mais sentido, não está errado, simplesmente tem que cada um usar o seu, né, e não comprar a ideia dos outros. Mas vamos parar agora, vamos falar dos gráficos, o mercado quase abrindo, deu uma ligeira melhorada aqui, esse é o gráfico do mini índice, atualmente menos 1,7, já chegou a estar menos 2 para baixo, continua naquele desenho lá, né, de um pseudo ombro, cabeça, ombro invertido. Esse recuo não vai mudar nada. Simetricamente falando, esse recuo seria equivalente a mais ou menos essa parte aqui, esse recuozinho antes da grande subida. Mas o fato é que só resolve mesmo para quem está aqui. Ontem até ameaçou romper, mas não rompeu, mas só acima dos 56,600 mais ou menos. No meu gráfico aqui está 56,570, só acima desse patamar, já trabalhou alguns dias acima disso. E para quem trabalha com fechamento, né, eu acho que 56,800, até aqui chegou até a 57,369 de máxima, para ter mais certeza mesmo, só um fechamento acima disso. Mas superando essa faixa aí dos 56 entre 56,500 e 57, o próximo teste é lá nos 60 mil, o que já é uma boa
uma boa alta aí, mesmo para quem está entrando na segurança, para quem só entrar acima dos 67.400, de 67.400 para 60 mil já é uma boa andada. Esse é o mini índice, o OBV já desde desse candlezão aqui preto já demonstra uma divergência aqui de fundos, já está bem acumulado, vamos dizer, já tá ascendente. Os topos anteriores já foram rompidos no indicador, indicando de novo que esse rompimento pode acontecer. No caso do Ibovespa, só para fechar o comentário de ontem, né, um pouquinho mais complicado, o OBV continua também com a mesma divergência que o mini índice, os valores acabam sendo um pouco diferentes. No caso do Ibovespa é mais clara essa faixa aí, né? Então, para quem considera que os fundos anteriores, essa faixa de resistência vai dos 56 mil redondos até 56.400 mais ou menos. Ontem fechou um pouco, foi o primeiro fechamento acima dos 56.377, deixa eu ver qual que é o número exato aqui, 56.374. Ontem fechou 56.429 aqui pelo gráfico. Então já é um primeiro fechamento acima do topinho da primeira da primeira tentativa. Depois tivemos mais duas. A segunda tentativa aqui, a primeira marcou topo, então vamos chamar essa primeira tentativa de rompimento. A máxima foi de 56.900 ou 56.975, vamos para 57 para arredondar. A segunda foi até 55.800 e ontem foi até 56.429 de máxima. Ou seja, 56.500, né? Talvez fosse aqui 56, não, 57. Para quem é mais cauteloso, só valeria entrar acima dos 56 e dos 57 mil. Mas acima dos 57, a próxima parada é 59.500 também. Já dá uma boa diferença. Nem precisa falar, o Ibovespa, após esse movimento aqui de perder o fundo, etc., acabou formando um fundo intermediário nos 54.300, 54.350, e o fundo lá embaixo, que vai dos 52.900 mais ou menos, né, o 52.892 até 52.400. Então 52.500, 52.900 é uma zona de suporte do Ibovespa de curto prazo, coincidindo com antes lá também essa zona é aqui, tem funcionado como suporte nos últimos tempos para o Ibovespa. Acho que é mais ou menos isso que a gente já tinha falado também nos outros dias, não tem tanta novidade assim. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum papel específico. Não, nada, pessoal, só o JA pode verificar BVMF, é isso, né? BVCMF e Tecnisa. Vamos lá. Obrigado, J. Barros, tem sido de grande BVMF. Não, gente, acho que nem todos esses dias papéis que a gente não viu. Eu particularmente gosto, não tem alguns papéis que a não ser que estejam mudando, fazendo alguma mudança de tendência, não adianta ficar muito falando todo dia nele, mas mudar aqui pro famoso acumulação, né? O OBV eu uso só para índice. Como a gente pode ver, o acumulação confirmando o rompimento de topo aqui na BVMF. A gente tem os 13,80 aqui aproximadamente como um bom parâmetro. Depois teve um rompimento no dia 18 de dezembro que não sustentou, e depois apenas um dia aqui, 2 dias que ameaçou romper, também não sustentou. Então os 13,80 estava servindo de parâmetro de rompimento. Até ameaçou aqui um canalzinho de baixa, mas só os topos ficaram descendentes. Então teve aquele famoso triângulozinho aqui de topo, mas já rompeu esse patamar dos 13,80 e chegou até fazer um pullback aqui. A média de 21 se aproximou. Se a gente olhar desde desse ponto
as médias já estão alinhadas, até estavam costurando desde o final do ano passado, e aqui nesse ponto elas já saíram abertas, a média de 5, 21 e 50, a média de 200 ascendente, a partir desse ponto eles já saíram abertas. O rompimento, pelo menos do topinho anterior aqui, foi lá nos 13,60, 13,59 aqui, né, 13 aqui, 65, 66, mas em fechamento é o 13,59 nesse dia aqui, dia 30 de abril. Andou 2, 3 dias, fez um candle praticamente fora da banda de Bollinger, congestionou vários dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, a média de 21 encostou. Tivemos no dia 20, na segunda-feira, um candle já mais forte, 2% de alta, e agora rompendo o topo anterior nos 14,39, 14,40. Ontem fechou acima disso, anteontem, desculpa, fechou acima disso. Ontem ameaçou perder esse patamar, mas também fechou acima disso. Hoje é bom ficar estranho, porque é bom ficar esperto, porque a gente já viu que a BVMF aí tem feito muitos rompimentos falsos desse padrão, mas a acumulação está demonstrando uma entrada de dinheiro e candles positivos nela, então por isso que tem esse rompimento desse patamar dos 13,80, 14 reais. Lembrando que a próxima parada, número redondo, é os 15 reais, e aqui na banda superior de Bollinger, que já começa a se tornar ascendente e já começa a abrir para cima. Abrir para cima é ótimo, mas é isso aí mesmo, está abrindo para cima. O limite aqui, o máximo que a BVMF chegou foi no dia 19 de dezembro do ano passado, em 14,40, que é mais ou menos o patamar que se encontra hoje aí. A confirmação desse rompimento seria bem interessante, apesar dos indicadores já estarem indicando isso, né? Os indicadores já estão indicando esse rompimento, mas se não conseguir superar esse patamar, ela pode ficar aí presa. Lembrando que numa tendência de alta, se ela engatar uma tendência de alta, a média de 21 ou a média de 50 tem que servir de suporte, como já aconteceu aqui em períodos anteriores, né? Tanto a média de 21 quanto a média de 50 funcionam como, estando ascendentes, funcionam como suporte. Depois que ela entra na tendência lateral aqui, as médias começam a costurar, isso é bem claro, né? Eu gosto de olhar um pouco mais longe, não dá para olhar candle a candle. Se você ficar olhando muito perto, que nem está olhando aqui, você vai olhar, olha, está fazendo um pivô de alta, né? Sem olhar que antes já tinha uma resistência. Mas o fato é que o rompimento dos 14,40 é bem interessante. Agora já abrindo 1,10 para baixo, nos 14,30 aproximadamente. Nada muito, por enquanto, nada muito assustador. Lembrando que o fechamento aqui é 14,30, 14,32, que seria uma zona de fechamento. Então esse candle aqui dos 2% rompeu em fechamento 14,32, esse foi o primeiro sinal positivo para ela. Se ela tiver um recuo agora, um recuo até a média de 21 por enquanto é saudável, não tem nada muito ruim em relação a isso. Seria bom não perder os 13,92, 13,90, indicando que ela ia voltar para aquela grande congestão anterior, e daí perderia a média de 21 também. Segunda parada, então, de suporte: primeira parada, média de 21, segunda parada 13,92, terceira parada, média de 50 e banda de Bollinger inferior. Até aqui acho que não teria problema, desde que estejam ascendentes. A partir do momento que as médias virarem para baixo ou a banda de Bollinger virar para baixo, aí ela tende a voltar para essa congestão. Lembrando que ela faz ela tem muitos rompimentos falsos, mas perto do resto do mercado ela se encontra numa boa tendência de alta, um papel que está forte, está rompendo o topo histórico, né? Não é o topo histórico porque lá no começo ela tem cotações do IPO lá, mas é o topo dos últimos tempos, né? Arnaldo, desculpa aí, vou deixar os candles pequenininhos só para a gente olhar mais ou menos aí o desenho dela. Eu estou tentando deixá-los mais simpáticos, você é prova disso. Ela não tem
mas não tem problema. Era isso, era só para realmente é só para mostrar o topo histórico da BVMF. Vai ficar um pouco pequeno, você não sei se eu já tinha mostrado, mas enfim, ela tá perto do topo histórico dela aqui, né? Olha, o topo histórico dela aqui, ela tá lutando, porque é toda essa zona, ela acabou de romper mesmo o topo histórico dela. Eu acho que tá ajustado o gráfico, né? Então eu lembro que ela já teve cotações mais altas que isso, mas o gráfico está ajustado, não tem tanto problema para longo prazo. E agora esse movimento que ela fez seria quase seria um pullback do rompimento do topo histórico. Então esse aqui é um patamar muito importante. Como ela já tem uma outra congestão lá aí nos 14,40, já superou essa congestão, já tem uma máxima, então cada rompimento de máxima seria uma entrada de rompimento, se bem que aqui num período um pouco menor, mas para quem trabalha com tendência, com cruzamento de média e com rompimento, já está posicionado nela. Já temos a congestão, já temos a mínima da congestão, perdeu a mínima da congestão, tem que estopar para quem trabalha tendência. Para quem trabalha rompimento, rompeu a máxima, que rompeu os 14,40 e rompeu agora, né, os 14,55, tem que entrar adicionando lotes cada vez que temos um rompimento ou um recuo até a média de 21 com um candle de reversão, comprar a superação da máxima do candle e comprar o rompimento das congestões, ou seja, comprar significa adicionar posições a isso. A outra que o J. Bass pediu é Tecnisa, né, se não me engano, é isso, TCCA, não tem um N, é Tecnisa. Tecnisa também bem parecida, né, com a BVMF, com a diferença que não está no topo histórico, mas se a gente olhar a simetria, né, em torno desse topão principal, a simetria usando a setembro do ano passado como eixo simétrico, ela tem tudo para continuar subindo aí, fazendo os famosos zigue-zagues. Então, primeira visão aí mais geral. A segunda visão um pouco mais de perto, ela tem aquela famosa movimentação de sobe em pouco tempo, fica congestionada bastante tempo, dá uma subidona e fica congestionada bastante tempo, igual às outras. Olha como a acumulação serve bem para isso. Aqui ele já tinha indicado a superação do topo aqui nos 9,32, né? Ele vai dando indicação, vai entrando volume e você vai acompanhando. Aqui tinha um triângulozinho, né, de topo, superou o triângulozinho, mas como eu sempre digo, eu trabalho mais com resistências horizontais. O primeiro toque aqui já teria sido a superação dos R$9 e depois definitivamente o topo aí de curto prazo nos 9,35. Continua em tendência de altas, 3 médias alinhadas aqui, como a gente pode ver, 5, 21 e 50 alinhadas, as bandas abrindo, aparentemente querendo fazer uma congestão nesses 9,80, em torno de R$10, já trabalhou acima disso. Agora a próxima entrada acima dos 10,19, 10,20. Vamos ver direito se é isso, né? 10,17 num dia, 10,20. Acima dos 10,20 poderia adicionar posições ou um recuo até a média de 21, que hoje está em 9,80 não, desculpa, 9,50, 9,61, deixa eu ver isso aqui, em torno de 9,50, que seria o topo anterior aí rompido, né? Aqui está em 9,34, né, a máxima, mas um recuo até os 9,50, candle de reversão, superação, entrou na superação da máxima do candle, continua em tendência de alta, né? E mais provavelmente toda vez que ela dá essa subida, aqui já subiu dos 8,30 praticamente até os R$10 em um mês aproximadamente, né? Do dia 22 de abril até o dia 20 de maio, já subiu 20%. Então muito bom trade aí do J. Barros. Aqui as médias estavam costurando, foi estreitando a banda de Bollinger. A partir daqui as médias já saíram abertas, um recuo até a média de 50, deu oportunidade de entrada. E para quem gosta, primeira dica, né, foi a superação aqui do triângulo, né, para quem usa análise técnica aí mais
de uma maneira mais clássica. Essa superação do triângulo já deu a primeira dica, para mim é só uma dica. A superação do zigue-zague aqui nos R$9 foi para mim a primeira dica, então não tem tanta diferença aqui, né, entre essas entradas, e a confirmação da superação do topo, definitivamente superando os topos anteriores e as médias se abrindo. Agora é só ficar esperto, ir puxando o stop para quem trabalha de acordo com o seu prazo. A gente tem um fundinho aqui nos 9,46, 9,45. Deixa eu aumentar aqui, desculpa, eu me empolgo. Tem esse fundinho aqui nos 9,45, pode servir de referência, e a perda da média de 21 também nos 9,50. Né, pode usar como uma referência de stop, ou para pelo menos realizar um stop parcial aí e ver o que acontece. Se ela tiver um recuo, você compra mais barato depois, ou se ela voltar, romper no topo, você compra um pouco mais caro, mas você compra o movimento. Lembrando que para quem trabalha como trade ou com gráfico, está sempre comprando movimento, mesmo comprando mais caro. O NEL está pedindo Pomo e Itaú SA, o Leius pedindo o Emiglu 3, o Lunard, meu Shark perdeu as configurações, acontece com vocês também. Sim, Lunard, de vez em quando ele perde algumas configurações, eu não sei de qual configuração você está falando, mas ele dá uma bagunçada de vez em quando. Eu não faço a menor ideia porque isso acontece, não era para acontecer. E o Edson G pedindo como podemos analisar Estácio 3. Podemos analisar Edson G sem problema. Vamos pela ordem aqui, o NEL pediu Marco Polo e Itaú SA. Marco Polo, uma boa empresa, né? Basta ver a movimentação dela. Ela vem numa longa tendência de alta, agora naquela fase de congestão, testou a banda superior de Bollinger, veio abaixo, perdeu a média de 21 e um fundinho aqui, testou a banda inferior, fez dois, fechou fora, fechou dentro seguido. O primeiro não se confirmou, né? O segundo se confirmou, mas de uma maneira um pouco mais arriscada, mas chegou no objetivo da média de 21. Um novo recuo, formou um fundo ali aproximadamente nos R$13, 12,90 e alguma coisa, a gente já tinha comentado, e já formou um topo lá nos 13,75, 13,80. Ameaçou esse patamar, veio testar a resistência e agora podemos dizer que está congestionado. Prova disso é a média de 21, a média de 5 se aproximando da média de 21, a média de 21 abaixo da média de 50. Então ela está fazendo uma congestãozinha dentro de uma congestão zona de topo, entre, vamos lá, resistência em 13,80 e 13,85 aproximadamente, e suporte em 12,95 aproximadamente. Pensando numa compra de suporte, quanto mais próximo dos 12,90 você comprar, melhor. Lembrando que a perda desse patamar dos 12,90 seria uma perda de uma congestão de topo, podia trazer uma correção um pouco mais acentuada. As bandas ficaram descendentes, mas agora já se horizontalizaram, já ficaram horizontais. A média de 21 estava ascendente, tornou-se descendente e agora aparentemente também está horizontal, confirmando essa congestão. Então a superação dos 13,85 levaria os preços lá para o topo de 14,60 novamente, e a perda dos 12,95 aqui traria os preços para níveis de suporte. Tem vários zigue-zagues aí durante o caminho, dá para escolher qualquer um aí, não tem realmente para baixo, não tem muita referência, pelo contrário, aliás, não é que não tem muita referência, tem muita referência. Então ela sobe fazendo esse zigue-zague de leve, e quando cai, ela cai mais fortemente por ser uma small cap aí, ou por ser uma que não tem tanta movimentação assim, não é tão líquida, mas é uma boa empresa, e nós aqui gostamos muito de Marco Polo. Eu também gosto muito de Marco Polo, já fiz muito trade nela, e hoje abrindo já com 2 de queda, mas nada que mude a tendência lateral dela, só fica feio se perder os R$13, 12,95, como eu disse. Seria aí a próxima referência, que coincidentemente é a banda de Bollinger aqui. Então quem pensa numa compra de suporte, quem está comprado, ela já perdeu essa congestão
essa congestão de 3, 4 dias aqui, bateu na banda de Bollinger lá em cima. Quem quiser encarar isso como um fechou fora, fechou dentro, mas ela está horizontal, então não dá muito para encarar. Quem comprou o suporte aqui já poderia ter estopado na banda de Bollinger superior em 2, 3 dias, né, para quem comprou a superação do suporte, e hoje está aqui testando a média de 21. Se ela fizer se ela deixar um rabo do candle aqui, né, deixar uma sombra inferior cutucando a banda de Bollinger, pode ter uma entrada parcial na superação da máxima de hoje, primeiro com objetivo nos 13,80 ali, não é tanto, mas é uma entrada, vamos dizer, entre aspas, precipitada, né? Vamos dizer, uma entrada adiantada, e só dá uma entrada segura na superação dos 13,80. Talvez ali pelo topo anterior, pelo topos anteriores no 14,20 tenha uma certa parada para pensar, mas a superação desses patamares aqui do 13,90 tende a levar os preços lá para os 14,60. Depois disso é topo histórico, daí fica a cargo do papel aí, e a gente pode até colocar algumas projeções para cima, mas romper o topo histórico fica livre ao vento. Ao passo que se perder os 13,40 aí, que é a média de 21, é muito bem provável vir testar os 13, que é o suporte e a banda de Bollinger inferior. Lembrando que a tendência lateral compra o suporte e vende resistência, porque se perder esse suporte o stop fica barato, né? Então tem que ter um stopzinho aí. Compra de suporte é sempre mais perigosa, né? Usando a analogia, pode perder o suporte e essa sua compra teria que se transformar numa venda dobrada, dobrar na venda para se proteger, porque seria um rompimento, uma compra de rompimento de uma congestão de topo, que é sempre uma movimentação forte. Fora isso, pode estar formando um pseudo ombro, cabeça ombro aí, que em topo também nunca é uma boa notícia, né? Olhando de uma maneira um pouco mais geral aí, mas não está tão caracterizado assim, se está um pouco torto, ou eu prefiro trabalhar com congestão, então a perda dessa congestão seria mais negativa aí para o papel. A acumulação não está confirmando a superação do topo, pelo contrário, a acumulação está horizontal, também não está tendo uma grande queda que nem teve aqui, que saiu lá dos 14,60, veio para os 13, caiu quase 10% aqui, né, nessa queda do começo de abril até o final de abril. Essa queda de abril aqui foi 10%, a acumulação indicou essa queda, confirmou essa queda e confirmou a congestão aí que ora se encontra. Pela acumulação já teria rompido pelo menos em valor, nessa congestãozinha, ele já teria rompido a congestãozinha, mas não rompe a congestão zona, né? Ele tenderia a chegar próximo do topo. Para quem usa fechamento, 14,43, é isso, né? 14,42, e para quem usa máxima, 14,60. Esses seriam os objetivos num eventual rompimento para cima. E no rompimento para baixo, a gente tem várias referências aqui, né? Usando as bandas de Bollinger, mas tem 12,54, 12,41, e se a gente for indo para baixo de 10 e 10 centavos, tem algum fundinho aí que a gente pode usar como referência. Não tem jeito, se perder isso aqui, espera cair, espera retornar, né? Espera dar algum sinal de retorno. A outra que ele pediu foi Itaú SA4. Itaú SA4 eu particularmente gosto de Itaú SA, acho que eu entendo mais ou menos a movimentação dela. Está preso dentro da congestão de topo, tem uma congestãozinha aqui entre 8,65 e 9,50. Esse tipo de formação que eu já comentei na Itaú ontem, que é uma formação meio arredondada, aqui um pouquinho mais curta, né, e aqui um pouco mais longa. Para quem gosta de análise técnica, pode ser o famoso couple and handle, né? Você tem, olha, a formação, ela faz muito, a Itaú SA faz muito essa formação arredondada aqui, né, no longo prazo, né, o tal do couple and handle. Aqui já tem um handle, um couple e dois, está indo para o terceiro handle, no caso, né, que seria a xícara e a asa da xícara, né, de perfil. O pessoal da análise técnica é bem imaginativo, assim. Fora isso, a acumulação bem ascendente, confirma
confirma o ondulado aqui, ficou mais lateral. Ontem já tivemos boas movimentações, cada topinho rompido aqui é onde dá para se basear, né? Já rompeu esse topinho dos 9,10, voltou, fez um recuo, bateu na média de 21, essa é a compra de recuo que eu me refiro, se bem que aqui não está em tendência de alta, mas se tivesse em tendência de alta, como nesse caso, ele dá uma subida, olhando para o lado de cá, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ninguém me... Nesse caso, 4 dias de alta, ficou 10 dias lateral, encostou na média de 21, candlezinho de indefinição, rompeu, beleza, deu uma nova recuada, rompeu, veio até a média de 21 de novo, perdeu a média de 21, testou a banda inferior de Bollinger. Enfim, ela funciona muito bem com as referências aí de média e banda de Bollinger, e agora já está no segundo rompimento seguido. Primeiro rompimento lá nos 9,10, 9,15, segundo rompimento nos 9,34, 9,44 aqui, e agora vai em busca do topo em 9,85, do topo de curto prazo aí. Hoje negativo, né, menos 1%, mas com o mercado inteiro, mais acumulação aqui já indicando o rompimento do topo anterior, né? Assim, a média curta já cruzou a média de 21, a média de 21 se tornou ascendente agora, as bandas de Bollinger abrindo, se tornando ascendentes. Para confirmar essa tendência, Falco já disse também sobre o Itaú ontem, só falta a média de 21 cruzar a média de 50 e elas se tornarem ascendentes, daí engata uma tendência de alta aí. Essa é uma leitura, não estou falando que vai acontecer, é só se acontecer, ela engata uma tendência de alta e uma grande chance, não vou falar com certeza, né, que eu não sou disso, mas ela pode... tem uma grande chance de, no mínimo, ir testar esse patamar dos 9,80 e agora está 9,50, então aí tem mais uns 30 centavos de lambuja aí. Quem entrou tem entrada de suporte, tinha entrada de suporte lá nos 8,70, 8 e alguma coisa lá embaixo, e depois a superação da congestãozinha, recuo até a média de 21, como eu disse, podia só estar em tendência de alta, não é tão fácil pegar isso, mas cada zigue-zague aqui já tivemos 2 zigue-zagues em rompimento que poderiam ter entrado e 2 entradas de suporte que poderiam ter sido efetuadas na Itaú. Mas a tendência de um prazo um pouco mais longo, aí, vamos colocar médio prazo, desde o começo do ano, um médio prazo, aí, uma tendência de 3 meses ainda é lateral, como a gente pode ver. Ela pode ficar um tempo maior nessa tendência, nessa faixa de preço entre 8,70 e aqui 9,50, depois 9,80, né? Ficou muito pouco tempo, muito poucos dias trabalhando acima desse patamar de preço, e agora ela volta para banda superior aqui entre 9,50 e 9,80. Pode ser que também que não sustente muito tempo nesse patamar. Só fica mais simpático, só fico mais otimista com a superação dos 9,80, 9,85 aí, e com o cruzamento da média, daí ela estaria engrenando uma tendência de alta como ela fez aqui nesse período que foi dos 7,40 até os 9,50 de outubro do ano passado até janeiro desse ano, até final de janeiro desse ano. É isso que a gente está esperando a fazer. E o desenho, inclusive, é muito parecido, né? O famoso fractal de mercado está muito parecido. Quando ela começa a subir, é nítido, a média de 21 começa a servir de suporte. A hora que ela perde a média de 21, no mínimo ela lateraliza por um bom tempo. Essa seria a minha visão para Itaú. O Edson JG tá onde está a xícara? Cara, pera aí, eu já mostro para você onde está a xícara. Bem, tem uma xícara aqui que eu estou tomando um cafezinho, na verdade. Mas a xícara estaria aqui, né? Seria esse movimento aqui de xícara, eu não tenho, mas a xícara seria isso aqui, né? Ou a partir daqui, ou a partir daqui. É um perfil, imagina você cortar uma xícara com uma faca, aqui seria a xícara e aqui seria a asa da xícara. É um padrão de mercado, chama Cup and Handle, que é um padrão que a Itaú SA faz muito. Olha, se a gente olhar aqui, ó, aqui também tem outra xicrona com a asinha da xícara. Então aqui é a xícara com a asinha da xícara, aqui é outra xícara com a asinha da xícara, e já tem uma xícara com 2 asas aqui no caso. É só um padrão de mercado. Se você procurar Cup and Handle aí no Google,
você vai ver que existe, eu não estou inventando nada. É um padrão que chama Cup and Handle. Cup, né? Cup, S-U-P, Cup, e Handle seria handle de manejar, de hand, né? De handle, é isso. Mas é um padrão que a Itaú SA especificamente tem feito muito nesses últimos tempos, como eu acabei de mostrar, né? E o mercado tende a se movimentar como fractais, então ele faz figurinhas imitando as figuronas, né? Recentemente eu mostrei fractal na Petrobras, né? De triângulo descendente, lá no chat de estratégias quantitativas, né? Não estou sendo nada original, só estou repetindo o que existe aí. E a outra aqui, entrando na lista, que isso, rapaz, isso daí é coisa do Fantástico, da Edson JG. Fico imaginando o que havia dentro da xícara do cara que viu essa xícara pela primeira vez. Uai, eu não vejo muita diferença. Não tem o Bounce Dead Cat Bounce. Pô, imagina o primeiro cara que viu o pulo do gato morto o Hole in the Wall. O lance é o seguinte: todo mundo quer achar um padrãozinho na análise técnica para colocar o próprio nome ou colocar um nome surreal. Vocês não conhecem o Dead Cat Bounce, né? Que seria o pulo do gato morto? Que é aquela famosa último suspiro do papel e depois o papel desaba. Teve muito Dead Cat Bounce na crise de 2008. Tem o tal do Hole in the Wall, que é a mesma coisa, que vem uma forte alta, daí ameaça cair, vem um candlezão, fecha na máxima e no dia seguinte abre com um gap de 5%. Também o que teve de Hole in the Wall na crise de 2008 é impressionante. Se for líquido, beleza. O problema é se for outro tipo de tóxico, né? Que daí é um pouquinho mais forte aí para quem não está acostumado. Só para continuar aqui, beleza? Já falamos uma besteira. Então tem Emiglu 3 e Estácio 3. Vamos lá. Emiglu 3. Emiglu 3. Dá uma aproximada aqui, senão o Arnaldo fica bravo comigo que não está vendo o gráfico. O acumulação bem deprimido, vem de uma queda desde o começo do ano, lá dos 13,60 e bateu nos 6, né? Então aí quase uma queda de aproximadamente 50%. Aqui é aquele exemplo de queda que o Arnaldo pediu. Depois tem esse desenho aqui, foi um monte de papel fez esse desenho, mas teve um fechou fora, fechou dentro e formou uma congestão, perdeu a congestão. Quando perdeu a congestão e a média de 21. Então aqui seria uma venda. Aí Arnaldo, você que pediu um exemplo de venda, Emiglu, desde o começo do ano. Tivemos aqui no dia 17 de janeiro uma venda em Emiglu, perda da congestão, perda da média de 21. Testou a banda inferior de Bollinger, podia ter fechado uma parte aqui, fechou fora, fechou dentro, compra na superação com objetivo na média de 21. Candle de reversão em cima da média de 21, fecha a posição de contratendência comprada, vende a perda da mínima, no dia seguinte perde a mínima, 2 dias, 3 dias de queda. No quarto dia, no dia 8 de fevereiro, perde a mínima do fechou fora da banda de Bollinger. Aqui na perda da mínima, primeira venda, na perda da mínima da média de 21, do candle de reversão em cima da média de 21. As médias já alinhadas para baixo, né? Pelo menos a de 5 e a de 21, não precisa ter posição muito grande. Mas perdeu a mínima aqui também da congestão, adiciona a posição vendida. E a partir do dia 14 de fevereiro, quando a média de 21 cruza a média de 50, engata uma tendência. Olha, depois ela só vai encostar na média de 21 de novo no começo de abril. Nesse cruzamento aqui no dia 14 de fevereiro, aí sim, posição total vendida, né, no Emiglu aqui, e só levando a posição. Cada zigue-zaguezinho aqui pode ir puxando o stop até chegar no novo teste da média de 21, um candle de reversão e a perda da mínima do candle, adicionar posições. Perdeu a mínima aqui da congestão, adicionar posições e depois só inverteria isso nesse candle de reversão aqui, logo depois de uma longa tendência de queda. A única diferença é que esse candle podia ser branco, mas não tem problema. Superou a máxima desse candle, testou a média de 21 de novo,
congestionou, e aqui provavelmente você já teria sido estopado em toda a posição, porque ele, né, anteontem, deixa eu ver, dia 20, ele fez o primeiro pivôzinho de alta para cima, depois de uma longa tendência de queda. Então aqui, ou seja, você está vendido era para estar vendido desde os 12,60, e você fechou a posição aqui em 8,47, sendo seguro, hein? Não sendo, não arriscando muita coisa. O stop anterior estava acima de 9,50, e depois que fez esse recuo aqui, o seu stop passou para 8,39, 8,40 e foi estopado só no dia 20 de maio. Você estava vendido em MGLU desde o dia, pelo menos desde o dia 17 de janeiro, né? E agora, depois do rompimento do topo aqui de 8,40, né, e da congestão aqui, a média de 21 já está ascendente, a média de 50 ainda não, e a média de 5 já está abrindo. 2-3 dias de alta seguidos. No dia ontem, né, anteontem, fez um candle completamente fora da banda de Bollinger. Eu cheguei a comentar isso. A perda da mínima desse candle obrigaria a fechar pelo menos uma parte da posição, se é que já no fechamento você já não fechou metade, a perda da mínima fecharia outra metade. Mas vamos lá, comprou rompimento em 8,40, vendeu uma parte a 9,17 e teria vendido a outra parte a 8,84, 8,80, 40 centavos em 8, quase 5%, né? Tá de bom tamanho também, né? Deixa eu aumentar aqui para o pessoal ver, para achar que é bastante, né? Quando a gente aumenta o zoom, parece que é um puta do movimento, mas é isso aqui. Esse trade aqui seria comprar esse rompimento dos 8,40, no 2 dias depois, né? No segundo dia do rompimento, já vender metade no fechamento aqui do candle que fechou fora da banda de Bollinger. Olha, fechou, você viu que fechou, formou um candle fora da banda de Bollinger, vende no after. Então, próximo do preço do fechamento, vender no after. Então, vender metade da posição nos 9,40, nos 9,16, desculpa, e a perda da mínima do candle, ou para quem ainda é teimoso, tem esse pseudo engolfo aqui no dia seguinte, podia ter vendido na mínima, a perda da mínima em 8,70, ainda estaria no lucro. E hoje, mais um dia de queda aí na MGLU, coincidentemente chegando próximo do topo rompido. Pode ser um simples pullback desse topinho rompido. Estaria eu mais, vamos dizer, com mais certeza, ou com mais firmeza, se as médias já tivessem alinhadas, mas a média de 50 continua para baixo ainda. Então, voltando para dentro da congestão, voltando para baixo desses 8,40, ela volta para essa congestão, pode ficar de lado um tempo aí, acumulando antes de voltar a subir, as médias costurando, etc, etc. O que também me deixa um pouquinho mais cético em relação a isso são os volumes imensos aqui, os grandes volumes nesses dois candles, né? Então, normalmente grandes volumes marcam reversões. Aqui ela tinha subido bastante, teve 2 candles com grandes volumes, com grande negociação. É possível que ela volte a testar. Primeiro suporte aí seria 8,40, desejável que tivesse um candle de reversão aqui para ela continuar subindo e engatar uma tendência de alta. A média de 21 já está ascendente. Segundo suporte na média de 21, vale a mesma coisa. Se ela tiver ascendente, um candle de reversão aqui, superação da máxima do candle, também daria a continuidade à tendência. E por último, ou por penúltimo, o fundo aqui no 7,66 e o fundo principal lá no 6,97, 6,95 aqui. Seriam os próximos suportes. O que eu imagino, o primeiro sinal de alerta, ou a primeira má notícia, seria aí a perda dos 8,30, 8,40. Essa região de 8,30, 8,40 não pode ser perdida, já acenderia uma luz amarela. A média de 21 não, nos R$8 atualmente está nos 8,03, 8,05, 8,03, né? Até o final do dia muda dependendo mas em torno dos R$8. Até aqui um candle de reversão seria interessante.
daí para baixo aqui os 7,70, 7,80 já não seria tão simpático, até aqui a tendência de alta poderia se manter, poderia continuar, a tendência de alta poderia dar continuidade na tendência de alta. Um candle de reversão já no 7,60, 7,70 que já estaria mais por uma tendência lateral, e com certeza um candle de reversão só lá no suporte na banda inferior de Bollinger confirmaria no mínimo a tendência lateral, tomando cuidado para não perder esse patamar que seria bem negativo aí para o papel num prazo um pouco mais longo. Acho que já falei demais dele. E a última, já estamos falando há quase uma hora e estou falando, deixa eu ver, o J. Barros falando, olha a simplicidade, tem nome para tudo. Para quem acompanha o Elliott, está fazendo uma onda 1. O problema do Elliott, eu acho que pode não estar fazendo a onda 1 também, né? Pode ser outra coisa, enfim, e dependendo da contagem. Mas, como eu disse, nada contra, para mim eu ainda não adquiri. Pô, vocês estão criticando aí, estão tirando um sarro de mim porque eu tô vendo xícara e vem com essa onda 1 aí também, brincadeira, J. Barros, imagina. Como eu disse, tem que usar o que faz sentido. Para mim, Elliott não faz sentido ainda. Eu até entendo algumas coisas que ele diz, entendo aonde ele quer chegar, mas eu sou mais fractal do que simplesmente sobe em 3 ondas, aí congestiona ou corrige em 3, sobe em 5 ondas, corrige e congestiona em 3 ondas. Quando é nítido, quando se mostra para uma criança, a criança fala, olha, tá subindo em 3 ondas, subindo em 5 ondas, tá corrigindo, até eu acho que quando é nítido, tudo bem. Agora, essa história de que, isso daqui é uma onda 3 ou uma onda 5, não dá para ser assim, né? Assim, e normalmente, assim como os fundos, né, a gente só sabe que foi uma onda 1 ou foi uma onda 3, olha, aqui foi um fundo, aqui foi um topo, que é o meu grande problema. Mas, de novo, defendo quem use, defendo o direito de usá-lo, simplesmente eu estou falando que para mim não funciona muito. E a última, para a gente acabar, do Edson JG aí, a Estácio ESTC3, também as de educação muito em moda aí, né? Estão performando bem aí nos últimos tempos em relação ao resto do mercado. Olha que sacanagem, né? A Estácio está distribuiu o dividendo aqui, o gráfico não está ajustado. Vamos ver se ajusta depois do... Não vai. Então eu vou lançar a mão, já que a Estácio não está ajustado, eu vou lançar a mão do meu programinha aqui padrão para a gente olhar a Estácio de uma maneira menos complicada. Vamos lá, eu vou colocar a Estácio aqui, EZTC3. Pelo menos, então, tem um gap aqui. Primeiro a gente vai olhar, isso é um gráfico, deu um split, né? Então o gráfico que a gente está vendo é esse aqui, né? Igual tá na Banif, ela teve um split ontem, não foi corrigido. Então esse é o gráfico que a gente está vendo no Shark, né? Mas entre um dia e dois, normalmente eles corrigem, não tem problema. E aqui é o gráfico que é como seria para vê-lo, né? Rolou um split aí na Estácio. A Estácio vem de uma, eu vou falar aqui nesse programa para não ter, vem de uma longa tendência de alta, como a gente pode ver, desde o fundo lá em janeiro do ano passado, passou o ano inteiro subindo, teve correção, né, da banda de Bollinger para outra banda de Bollinger, congestionou aqui embaixo, vou dar o zoom aqui, né, teve uma certa correção, congestionou aqui embaixo, e depois desse patamar aqui dos 14,94 agora, já com o preço com split, né, R$15, teve uma nova perna de alta, testou lá os 16,36, congestionou e agora rompe esse patamar de novo, rompendo o topo histórico, a acumulação e os outros indicadores teve um ligeiro problema aqui por causa de um dia com mais volume, né, uma grande troca de ações aqui. O fato é que o topo dos 16,30 já foi rompido, ficou andando de lado aqui em torno disso, né? Deixa eu colocar aqui, teve essa congestãozinha aqui e agora rompendo o topo novamente,
numa tendência mais lateral, mas as médias desde o rompimento da congestão, da correção, as médias já saíram alinhadas. Podem olhar aqui, né? É que eu uso, nesse programa eu uso um pouco mais de média, mas não tem problema. Já tem as médias alinhadas, indicando a tendência de alta. Quando ela engrena a tendência de alta, toda vez que a média de 21 se aproxima, compramos todos os rompimentos e compramos todos os recuos até a média de 21 aqui, né? Então a próxima compra de suporte ou de recuo na Estácio seria em torno dos R$16 aqui, R$16,15, R$16,15, R$16,16, lembrando que ela já está ascendente a cada dia, esse valor vai subindo. E o topo anterior aqui nos 16,60 mais ou menos, teve um dia que ameaçou romper, mas não se sustentou, congestionou de lado, e ontem ela rompeu esse patamar aqui, fechou acima disso e fechou próximo da máxima do candle preto lá que gerou toda a discussão. O fato é que ela continua, né, próximo desses R$17. A superação desse patamar, um fechamento acima dos R$17 seria bem interessante aí para ela. É isso, só usei o meu segundo programa, porque aqui ela teve um split há 2 dias e os valores não foram corrigidos. Se a gente olhar no valor dela, ela estava a R$49 aqui e veio para 17. Então não sei qual foi o fator de conversão que teve, de 50 para 17, 3, sei lá, 1 para 3, é isso? Enfim. De qualquer maneira, ela rompeu esse patamar aqui, né, essa zona de congestão que ela estava, e tem tudo para continuar subindo, e ainda mais com esse split, né, tornando o preço sai de 50, vai para 17. Para quem estava acostumado a vela 50, 17 parece barato, mas para quem tinha uma ação agora tem 3. O mercado vai melhorando aí um pouco ao longo do pregão, né? Pelo menos no começo. O Edson JV está falando, foi desdobramento. Ok, para mim apareceu aqui como split, enfim, dá na mesma. Significa mais ou menos a mesma coisa. Significa que o preço foi dividido por 3 e quem tinha uma tem 3 opções. Acho que é 1 para 3, se não me engano, estou fazendo conta de cabeça. Pessoal, se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Já estou falando 1h10, né? Como eu disse, eu continuo rouco. Hoje, hoje não tem mais, né? Essa semana não tem o programa do meio do dia aí, do Collor. Eu volto no final de tarde aí às 4h40, 4h45 mais ou menos, para fazer o fechamento, fazer o comentário de fechamento. Lembrando que hoje tem o comentário de mercado do Roxo, comentário semanal de mercado, e depois o chat de opções avançado. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelas perguntas. Desculpa aí as brincadeiras, mas eu sou assim mesmo, e mesmo quando eu estou de mau humor eu sou meio engraçado, quer dizer, engraçado não, costumo ser bem humorado. Valeu pela presença de todos, obrigado e até mais tarde, pessoal. Bons trades a todos. Abraço.